Fala galera! Priscila Linária para mais uma aula de redação, meus filhos. Não vou aparecer hoje porque tô virada no badanha de feia. Sangue de Jesus. Daí eu pensei assim: vou me arrumar? Não, meu filho, eles que escutem minha voz só. Então vamos lá. Hoje nós vamos corrigir mais alguns artigos da UniOeste, TTO, meus filhos. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, meu filho. Venha seguir a Psilone, entra lá no Instagramers, Profa Prisátera. Comenta nos comentários, é top, né? O que você achou dessa aula, se você quer correção para outra prova. Então vamos lá. O primeiro artigo que nós vamos corrigir é da proposta, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Vocês percebam que eu sempre escolho propostas que tenham esse viés assim bem interpretativo mesmo, né, pra galera interpretar e não tangenciar, porque trazer racismo é muito fácil. Então, quando o aluno tem que atender exatamente aquilo que a banca pediu, o buraco é bem mais lá embaixo. Então, a proposta era: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O título ela colocou como antirracismo de fachada. Cuidado com a margem Anne, né? Cuidado aí com a margem. Procure atender aí, escrever bem certinho até o final da linha. Silene é chata em relação a isso, né? Cuidado aí com a estrutura. 134 anos do dia 13 de maio de 1889, dia da promulgação da tão famigerada Lei Áurea. Nesse contexto, eu, mulher negra, estudante do ensino médio, mulher negra, estudante do ensino médio e alvo constante de bullying, expresso tamanha indignação ao analisar a hipocrisia da comemoração desse marco. Comemorar o quê? Pessoas negras excluídas, invisibilizadas, vítimas de agressões e tantas outras injustiças? Não, não vamos festejar. No cenário atual, não basta não ser racista, propagador de discursos prontos e superficiais. É preciso ser antirracista com ações efetivas para lutar contra esse preconceito que se encontra enraizado em nosso país desde o sistema colonial. Sente falta de uma articulação melhor aqui, ó, entre esse primeiro período e esse nesse contexto, tá? Então eu sugiro que você articule melhor esses dois aqui. Talvez você falasse, né? Ao se aproximar o dia 13 de maio, que é o dia da promulgação da tão famigerada Lei Áurea, sinto um asco, né? Sinto um embrulho no meu estômago. Por quê? 134 anos se comemorando o quê? Entendeu? Talvez fazer uma articulação melhor aí nesse sentido, tá? Porque aí ficou nesse contexto e você já entrou com a máscara social, já ficou um pouco confuso, tá? Gostei que você trouxe aqui a máscara social bem marcadinha, né? E também que você falou aí do tema, né? Que é preciso ser antirracista. Então, no início do artigo, você já fez essa contextualização, já deixou a sua tese bem marcada, já deixou a máscara social bem marcada também, e aí fechou o repoio, né? Muito bem. Sob esse aspecto, ao contrário do que se pensa, não adianta culpar o Estado por negligência legislativa, por tornar o cumprimento da Constituição de 1988 lacunar e dizer que está tudo resolvido. O maior epicentro desse problema está na própria sociedade e no senso comum cruel e perverso de sua mentalidade. Gostei, hein? Dessa forma, o termo correto seria negligência social, aquela que por detrás de tweets inconformados sobre ações discriminatórias esconde-se um sujeito que, em uma roda de amigos ou com a família, julga-se incapaz de reprimir qualquer piada ou comentário pejorativo. Menina, que coisa mais linda esta que tu escreveu! Muito bem, gostei mesmo. Assim, é caracterizado o que pode ser chamado de antirracismo de fachada, oportunista, dentre outros muitos adjetivos que se encaixem para denunciar tal ato dissimulado. Em vista disso, posts e reposts no Instagram sobre a hashtag Vidas Negras Importa ou declarar-se contra racistas no WhatsApp não basta para mim e nem para os outros alunos como eu. Não basta para mim e nem para os outros alunos como eu. Talvez você falar, né? E nem para os negros ou nem para nós, vítimas desse crime, entendeu? Porque não são só alunos, vão além disso, né? Talvez você mencionar as outras vítimas, né, desse crime.
Essas vagas ações, executadas somente em prol de uma imagem social preservada, acabam por silenciar esse tema que já é altamente velado e cheio de máscaras. Olha lá, cuidado quando você usa o acabam por, né? Silenciar. Então você evita o acabam por e coloca silenciam esse tema que já é altamente velado e cheio de máscaras. Nesse sentido, com a falta de debates e o silenciamento da problemática, percebemos a configuração de um país ancorado fortemente no mito da democracia racial. Que linda! Logo, a harmonia entre as raças, ponto exposto por Gilberto Freire, mantém-se em um ideal utópico, pois agir para combater o racismo é imprescindível. Contudo, vírgula, faltam indivíduos comprometidos com essa causa. Portanto, em meio a tantas atitudes ofensivas, as quais vivenciei, inclusive, defendo, lamentavelmente, que não há nada para comemorar, para se comemorar no dia 13 de maio. Embora seja uma data com grande peso histórico, ela, na contemporaneidade, não faz jus à grandiosidade que representa. Por isso, reitero que a luta contra o preconceito étnico deve ser feita de forma legítima e autônoma, a fim de eliminar a superficialidade dos movimentos virtuais e banir, de uma vez por todas, o antirracismo de vitrine. Muito, 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 muito bom. Você tá voando. Gostei muito do seu texto. Gostei muito do seu argumento. Você foi muito efetiva, muito feliz na escolha dos seus argumentos e eu tô muito orgulhosa de você. Quero apenas que você busque trazer mais ironia para o seu texto, tá? Porque isso indica aí muito domínio da língua portuguesa e é um estilo que se espera no artigo de opinião. Tudo bem? Gostei muito da sua redação, muito mesmo, meu amor, tá? Continue assim. Gostei bastante da relação entre o título e o texto, seus argumentos estão bem organizados, bem definidos, tem uma linha do tempo, né? Tem uma linha aí de raciocínio, tem também muita coesão, muita coerência, e aí, minha filha, só vai, tá? Gostei bastante do seu texto. O segundo texto também é nessa mesma pegada, pensando aí, né, na proposta do não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí, a filha colocou como título: o racismo é sempre dos outros, né? Dia 13, cuidado com a margem, tá? Eu sempre falo sobre isso, gente, tá? Cuidado aí com a margem para não deixar esses espaços ao final das linhas. Dia 13 de maio, uma data especial, porém mascarada pela hipocrisia do eu não sou racista. Então, precisamos falar do drama do homem negro, discriminado, marginalizado e animalizado, que é vítima diariamente do racismo velado e das piadas pejorativas, muitas das quais já recebi. Que é visto como civilizado por um dia, pois no próximo volta a viver esse cenário lamentável. Por isso, não basta se intitular antirracista, é necessário agir como tal. Olha lá, você colocou aqui, ó, dia 13 de maio, uma data especial, porém mascarada pela hipocrisia do eu não sou racista. Então, precisamos falar do drama do homem negro. Aqui tem uma desarticulação entre essas informações, tá? Esses dois períodos, eles estão desarticulados. Eu sugiro que você fale, né, dessa data e por que ela é mascarada pela hipocrisia. Então, você poderia ter falado, né, mascarada pela hipocrisia de não sou racista, uma vez que, mesmo com 134 anos se passando, o homem negro ou as pessoas negras, não apenas o homem, né, as pessoas negras são discriminadas, marginalizadas e animalizadas, entendeu? Este é vítima diariamente, ponto e vírgula, que é visto como civilizado apenas por um dia, né? Pois no próximo volta a viver esse cenário lamentável. Tá? Então eu quero que você só reorganize e reestruture o seu texto no sentido de articular melhor os períodos, especialmente esse primeiro período do seu texto com o que você traz na sequência, né? Para que haja aí uma linha de raciocínio e para que essa linha seja atendida, tudo bem?
É inacreditável que nem a implementação de uma data, a qual completa 134 anos, foi suficiente para coibir a falsa ideia de que o negro é inferior devido à sua raça. Como assim a implementação de uma data? Reveja isso, né? Não é apenas a implementação de uma data, foi o que? A abolição da escravatura. Então você poderia aprofundar um pouco essa questão, tá? Aliás, acredito que nenhum dia comemorativo, como se houvesse motivo para tal, é o bastante para inibir um preconceito que é inerente ao ser humano. Portanto, não há harmonia racial, pelo contrário, há divergência e disparidade em todos os quesitos, sejam eles sociais ou econômicos, os quais revelam que a democracia racial realmente não passa de um mito. Você pode mencionar aí o Gilberto Freire, tá? Coloque aí o nome do autor para a gente marcar bem essa interdisciplinaridade, tá? E cuidado com o uso do qual de maneira exacerbada, tudo bem? Lembre-se de que você precisa falar sobre o antirracismo, que você precisa falar sobre a importância das pessoas agirem contra o racismo, não só se intitularem não racistas, mas também pensarem e agirem de uma maneira efetiva contra esse preconceito, tá? E aí, assim, ó, é o bastante para inibir um preconceito que é inerente ao ser humano. Por quê? Como isso ocorre? Por que ocorre? Tudo bem? Então, aqui você poderia ter ampliado a discussão nesse sentido. Esse, então, não é um quadro pintado propositadamente mais feio que a realidade. É um quadro real, um quadro que presencia o tempo todo. Tudo bem? Por que que você colocou que presencia o tempo todo, né? Porque você se colocou aqui na máscara social. Um quadro, na verdade, que precisa ser mudado. Para isso, não basta que a expressão sou antirracista ecoe das bocas eufóricas, pois sem ações ela não se sustenta. Isso faz com que eu me recorde de uma pesquisa realizada na Universidade de São Paulo, segundo a qual 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito, mas 98% disseram conhecer pessoas que, em certo momento, cometeram atos racistas. Ou seja, o racismo é sempre cometido pelo outro, jamais por mim. Enfim, a hipocrisia e a perpetuação, você poderia colocar, e a perpetuação desse crime horrendo, tá? Traz as palavras que indicam o juízo de valor para o seu texto, tudo bem? Eu quero apenas que você cuide para articular melhor os períodos, tudo bem? Então, é preciso que você faça um plano de texto efetivo, um planejamento da sua redação de uma maneira enfática, bem realizada. Como isso poderia ser feito? Então, assim, ó, pensa, aqui você está falando da democracia racial que não passa de um mito. E aí, na sequência, você já vem falando que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Então, é importante que você siga aí uma linha de raciocínio de modo a deixar o seu texto bem organizado e bem estruturado. Por essas razões, não há nada para comemorar no dia 13 de maio da maneira que a data é vista pela sociedade. Logo, acho que você não usou logo, né? Acho que tinha sido a outra FIA que usou logo. Logo, sem sairmos da zona de conforto e principalmente sem reconhecermos os nossos próprios preconceitos, não haverá mudanças. Não será um dia festivo. O racismo continuará pertencendo ao outro. Então, olha lá, ó, quando você coloca os nossos próprios preconceitos, você tem que rever a sua máscara social. Tudo bem? Você está falando como? Você está falando pela perspectiva de uma pessoa que é racista ou por uma pessoa que sofreu racismo. Então você precisa escolher aí melhor a sua máscara social e trazê-la de uma maneira bem efetiva para o seu texto. Tudo bem? Mencione aí o autor da democracia racial e traga argumentos que mostrem realmente as consequências disso. O fato de que as pessoas, por não serem antirracistas, acabam perpetuando esse problema. Tudo bem? Então eu quero que você faça essas alterações que eu solicitei, né, aí na sua redação. Tudo bem? Bora escrever redação, meu filho? Bora escrever redação, meu filho!